Bom dia. Bom dia, senhor. Bom dia, senhora. Bom dia, Duda. Bom dia, senhor. Bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Uhum. Conseguiram achar as raízes das equações? Página 30. Acharam? Bom dia, quem está chegando? Bom dia, Pro. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Tudo bom? Então tá bom. Bom dia, Isa. Sofia. Pronto, já fiz até a chamada. Vamos lá. Página 30, pessoal. Vamos corrigir os exercícios sobre equação do segundo grau. A gente tinha corrigido até a letra E, é isso? Didática ou processo? A letra E eu já tinha corrigido? Já, senhora. Tá, então vamos a partir da letra F. Até que foi, alguns já fizeram, mas a gente vai fazer para todos verem, né, quais são os resultados, tá bom? Na letra F, deixa eu compartilhar o meu aqui também. Na verdade, deixa eu abrir o meu aqui. Espera aí. Página 30 do livro didático, tá? As equações do segundo grau que a gente resolveu por Bhaskara, que são as completas. Livros. Acho que tá por aqui. Vamos lá, então. Deixa eu pegar a página primeiro do livro para mostrar o que a gente vai fazer. Depois eu pego as respostas. Então, vamos lá. Na aula passada, a gente estudou sobre equações do segundo grau completas, ou seja, quando a gente tem o valor de A, quando a gente tem o valor de B e quando a gente tem o valor de C. Então, foram esses casos, por exemplo, como essa equação aqui. Essa é uma equação completa. Qual que é o valor de A nessa equação? 1. O B é 8 e o C é menos 48. Que foram até uns exercícios que a gente já fez, eu acho que há
umas 3 aulas atrás, identificar quem que é o A, o B e o C numa equação do segundo grau. Quando a gente consegue identificar os valores de A, B e C, a gente praticamente consegue resolver a equação do segundo grau, porque a gente vai colocar esses valores aqui na equação de Bhaskara, tá? Então, só revisando, na verdade, isso aqui. A equação de Bhaskara é menos B, mais ou menos, raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC sobre 2A. Então, a importância da gente saber identificar quem que é o A, o B e o C numa equação, nos dá condições de substituir os valores na fórmula. Uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, que muitas vezes pode ter um exercício que não me dá exatamente o B, o A e o C, mas ele me dá o discriminante. Quem que é o discriminante? É tudo isso aqui que vai dentro da raiz. B ao quadrado menos 4AC. Esse é o discriminante da minha equação, tá? E a gente pode representar ele pela letra B, a letra delta. Então, eu posso dizer que uma equação de segundo grau também é menos B, mais ou menos, raiz não, delta, raiz de delta, sobre 2A. Porque esse delta nada mais é do que aquele B ao quadrado, menos 4AC, que está aqui dentro da raiz, tá? Então, de novo, para a gente ter as raízes, para que elas sejam reais, ou seja, elas tenham valores que a gente consiga extrair na raiz, por exemplo, raiz de 16, raiz de 25, enfim, esse meu delta tem que ser maior que zero. Daí, quando ele for maior que zero, eu vou ter elas raízes distintas, ou seja, elas são diferentes uma da outra, porque a equação de segundo grau a gente sempre vai ter duas raízes, e reais. Quando for esse delta for igual a zero, a gente vai ter duas raízes iguais, né? Porque eu vou ter o menos b mais zero e menos b menos zero. Então, eu vou ter duas raízes iguais. E quando esse delta for menor que zero, ela não vai ser real. Então, eu até tinha pedido para vocês fazerem um exercício número 5, que vai dizer justamente essa questão de ser real, de não ser real as raízes. Tá? E a gente vai corrigir agora, certo? Dúvidas até aqui? Não? Então tá bom. Espera aí, que deu um probleminha aqui. Bora lá. Então, a gente fez alguns exercícios na aula passada e a gente corrigiu até a letra E. Agora eu vou corrigir os demais, certo? Na letra F, quais são as raízes que vocês acharam nessa equação? Vocês não fizeram? Eu acabei esquecendo de fazer. Menos 4x ao quadrado mais 16x mais 9. Aqui dava para usar também a Bhaskara e colocar quem que é o valor de A aqui na letra F. Acho que eu vou para um quadrinho branco, né? Melhor. Letra F. Então, aqui a gente está na página 30 do livro. Letra F. 1F. Exercício 1, letra F. Então, vamos lá. A equação é menos 4x ao quadrado mais 16x mais 9. Nesse caso aqui, o A é menos 4, o B é 16 e o C é quanto, Maria Clara?
Quanto que é o valor de C? Ó, mais 9. Gente, não tô vendo vocês, por que será? Mais 9, senhora. Ai, desculpa. Tava muito baixo o meu volume aqui. Mais 9, desculpa, tá? Eu não tava ouvindo. Então, quem que vai ser as minhas raízes da equação? Eu sempre vou usar essa fórmula de Bhaskara, menos B, mais ou menos, a gente já vai relembrar o que que é esse mais ou menos, raiz quadrada de 4AC sobre 2A, tá? Sobre 2A. E daí a gente coloca os valores ali. Quem que é o B? É 16, então eu vou fazer uma das minhas raízes, eu vou fazer com esse mais. A outra raiz eu vou fazer com esse menos. Então, eu vou ter x é igual a menos B mais o quê? Raiz de 4 vezes o A, que é menos 4. Aqui falta o B ao quadrado, né? B ao quadrado. É 16, né? Então, vamos lá. 16 ao quadrado menos 4 vezes menos 4 e vezes C, que é o 9. 9. Tudo isso sobre 2A. Já vou botar o mais ou menos aqui, porque depois a gente abre quando a gente tiver extraído a raiz. Então, eu vou ter menos 16, mais ou menos, raiz quadrada de quem? 16 ao quadrado. Daí, aqui a gente tem que cuidar, ó, porque a gente vai ter isso aqui, ó. Observem bem isso. 16 ao quadrado é 16 vezes 16, que dá 256. É isso aqui que eu estava explicando para a Carol no plantão, que tem que tomar cuidado, porque senão dá tudo errado. O que que acontece aqui? Eu tenho menos 4 vezes menos 4 vezes 9. Então, primeiro eu faço a multiplicação. 4 vezes 4 é 16, vezes 9, 144. E o sinal? No sinal de números inteiros, quando eu tenho números, sinais iguais, fica mais. Então, ao contrário, assim, do que dá vontade de botar um menos aqui, a gente tem que olhar que o A é negativo. Se o A é negativo, menos com menos dá mais. Então, vai ficar mais 144. E o que que eu falei para ela, inclusive? Porque se fosse 256 menos 144, daria 112. E não tem raiz exata de 112. Então, desconfiem quando não dá um valor para extrair a raiz ali dentro. Agora, se eu fizer 256 mais 144, eu vou ter raiz de 400. Daí eu tenho a raiz exata. Aqui é 2 vezes o A, que é menos 4 também. Então, o que que a gente vai ter aqui? X é igual a menos 16, mais ou menos raiz quadrada de 400 sobre menos 8. E aqui a gente vai abrir. Então, para quem não estava na aula passada, eu vou explicar o que que é esse mais ou menos aqui. É quando a gente vai abrir isso aqui. Deixa eu apagar essa formulazinha aqui, que agora a gente já entendeu. Como é que a gente abre isso? A gente vai fazer assim, ó. A gente vai fazer o x mais e o x menos. Como assim? A gente vai continuar ali aquela resolução. Então, a gente vai escrever assim, ó. X é igual, o que que tem ali? Menos 16, ok. Daí, a gente vai fazer mais a raiz de 400, que é 20, e vai dividir por menos 8. E depois, a gente vai fazer menos, porque é mais ou menos. Depois eu pego para mim achar outra raiz, eu vou fazer menos 16, menos 20 sobre menos 8. E daí eu acho as minhas raízes. Menos 16 mais 20 é 4. 4 positivo dividido por 8 negativo.
vai dar menos 1/2. E O 2 aqui, é negativo. isso, negativo, porque sinal diferentes na multiplicação e na divisão de números inteiros é menos. Sinais iguais, que nem foi aqui, é mais, certo? Aqui, o que que a gente vai fazer? Menos 16 menos 20. Então, tipo assim, eu tô devendo 20, eu tenho 20 reais negativos na minha conta e fui lá e gastei mais 16. Então, eu vou ficar devendo menos 36 sobre 8. Certo? É isso? Sobre menos 8. Menos 8, obrigada. Então, isso vai dar 9/2, tá? Eu divido por 4 em cima e embaixo. Então, essas são as raízes da minha equação. Menos 1/2 e 9/2. Certo? Esse é o resultado da letra F. Certo? Senhora, você pode deixar só um pouquinho na tela, só para eu copiar um rapidinho? Você não quer que eu abra o negócio certo lá, porque aqui eu fui mais para explicar, porque aqui tá tão feio. Daí você dá Se você quiser, pode ser. Eu acho que é melhor, porque senão você é capaz de não entender isso aqui, Anitta, só um pouquinho. Tá bom. Deixa Obrigada. eu abrir o livro aqui com a... Ah, peraí. O que eu fiz aqui? Não acho. Ah, tá aqui. Peraí. Que daí eu acho que fica mais bonitinho até para dar um print, sabe? F. Vamos achar a F aqui. Página 30, né? 32 aqui já. Ah, tá aqui, ó. Vou botar bem aqui em cima para você conseguir ver. Vou aumentar ainda isso aqui. Acho que assim dá para ver. Só que se aumenta, ele não pega a equação. Então, deixa assim. Daí você dá um print. Espera aí que agora eu vou compartilhar. Bem bonitinho, assim, passo a passo, sabe? Tá aqui ela, ó. Essa é a F. Ó. O A é menos 4, o B é 16 e o C é 19. A gente colocou ela na equação de Bhaskara e achou essas raízes ali que eu fiz. Menos 1/2 e 9/2. Quem não estava na aula passada, entendeu isso aqui que a gente fez Eu agora? consegui entender, senhora. Eu entendi que, tipo, vocês pegaram a conta que ele deu, daí a gente tem que fazer o que a gente estava fazendo nas últimas aulas, achar as letras, né? O Isso. A, B, o C. Daí, com E a substituir. fórmula de Bhaskara, você substitui Isso. pelos E esse valores de A, mais B ou e C. menos aqui, Anitta, ó, tá vendo esse mais ou menos aqui? Aham. E quando a gente já extrair a raiz, que a gente sabe que a raiz de 400 é 20. Daí, ó, fica menos 16 mais ou menos 20 sobre menos 8. Daí quer dizer o quê? Que uma equação do segundo grau, ou seja, qualquer equação que esteja ao quadrado, é uma equação do segundo grau. Eu vou achar duas raízes. Aham. Ao contrário de uma equação do primeiro grau, que eu acho uma raiz. Então, você vai fazer mais esse 20, é uma conta, é uma raiz, é um resultado. E depois você vai fazer menos o 20. E daí você vai achar outro resultado. E se você substituir esses valores de x na equação, tem que dar 0. Senão tá errado. Tá. Certo? Uhum. A letra G agora. A letra G era 2x ao quadrado menos 6x mais 4. Carol, quem que é o A nessa equação da G? O A é 2. O A é 2, muito bem. E, Isabela, e o B? Quanto que vale o B nessa equação do G? Menos 6. Menos 6, aí, acertou o sinal. Menos. Isso. E o C? Duda? Quem que é o C? Maria Eduarda? Tá aqui? Tô aqui, Quem que é o C dessa equação? 2x ao quadrado menos 6x mais 4.
É o 4, não É o 4, é o termo independente, aquele que não tem variável. E baseado, então, nesses valores, a gente vai colocar lá dentro da equação, certo? Posso passar essa página, Anitta? Pode sim, senhora, eu já tirei Tá um bom. print, fica à vontade. Certo. Ah, pera aí, que eu tenho que apagar esse meu círculo aqui, senão ele vai junto. Vamos lá, então. Agora ela tá aqui, ó. Aqui ele faz um pouquinho diferente. Ele calcula o que está dentro da raiz primeiro, mas não tem problema, é a mesma coisa, tá? Ele calcula aquele discriminante lá que eu expliquei para vocês. O discriminante é o b ao quadrado menos 4ac, que é o que vai aqui dentro. Eu já prefiro fazer tudo junto para não me perder, mas isso é de cada um, tá? Então, se o b é menos 6, vai ser menos 6. Porque a fórmula de Bhaskara, ela já tem o menos b. Então, vai ficar menos 6. Mais ou menos o quê? Raiz quadrada de menos 6 ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é 2, vezes o c, que é 4. Dividido por 2a. 2 vezes 2, porque o a é 2. Então, eu vou ficar lá dentro com o quê? Menos 6 ao quadrado é 36. Menos 4 vezes 2, 8, vezes 4, 32. 36 menos 32 vai dar raiz de 4. Então, o que que eu vou ficar aqui? Com esse menos 6, menos 6 fica mais 6, porque é como se eu estivesse falando do oposto de menos 6. Quem que é o oposto de menos 6? É mais 6. Menos aqui, ó, isso que eu estou falando aqui, ó, menos 6 é mais 6. Raiz de 4 é 2, então eu vou ficar com 6 mais ou menos 2 dividido por 4. O que que significa isso? Que agora eu vou abrir. Eu vou fazer 6 mais 2 sobre 4 e 6 menos 2 sobre 4. E daí eu vou ter 6 mais 2, 8. 8 dividido por 4, 2. 6 menos 2, 4. 4 dividido por 4 é 1. Ok? Então, essas foram as raízes dessa equação, da letra G. Tá? Deixa eu apagar meus riscaria aqui. Agora vamos para H. Deixa eu fechar aqui. H. H, x ao quadrado mais 2x menos 15. O A é 1, que é o termo que acompanha o x ao quadrado. O B é 2 e o C é menos 15. Então, de novo, eu vou fazer a mesma fórmula. Menos B. Então, vai ser menos 2. Mais ou menos quem? O B ao quadrado, que é 2, menos 4, vezes A, que é 1, e vezes C, que é menos 15. De novo, aqui a gente tem que cuidar o sinal, porque se eu tenho menos 4 vezes 1, dá menos 4. E menos 4 vezes menos 15 dá mais 60. Então, aquele 2 ao quadrado é 4, mais 60 dá raiz de 64. Porque se eu colocaria menos 60, 4 menos 60 daria menos 56. Nem existe raiz de menos 56. Tem que cuidar o sinal na hora de multiplicar, tá? É mais 60. Então, eu faço lá, raiz de 64 é 8. Então, vai ser menos 2 mais 8 sobre 2 e menos 2 menos 8 sobre 2, que vai dar 3 e menos 5. Ok? Dúvidas nessa? Acertaram? Sim? Então tá bom. Ok. Vamos agora resolver o exercício de número 2. Então, essas equações, elas sempre vão estar assim, mas nem sempre vocês vão se deparar com questões assim para achar as raízes. Elas vão estar implícitas dentro de um problema, tá? Então, eu vou mostrar aqui alguns exemplos. Vamos lá.
Na número 2, fala o seguinte, ó. Eu não pedi para fazer essa, mas eu vou fazer porque ela envolve essas equações do segundo grau num contexto de problema. Então, diz assim, ó, a diferença entre o quadrado de um número real positivo e o quadrúplo deste número é 165. Então, quando fala a diferença, o que que é isso? Que operação a gente vai ter que fazer? Aqui, ó, a diferença. Subtração. Então, eu já sei que eu vou ter uma conta de menos aqui. Vai ser alguma coisa menos alguma coisa, que vai dar o quê? 165. É o que diz ali o problema. Então, o que que diz? A diferença entre o quê? Se eu digo assim, a diferença entre 4 e 2, vocês vão fazer 4 menos 2. Agora, aqui está dizendo assim, ó, a diferença entre o quadrado de um número real e o quadrúplo desse número. Então, um número é o quadrado de um número que a gente não sabe qual é. E o outro é o quadrado desse mesmo número. Então, é esses dois números que eu vou escrever aqui, ó. Porque é a diferença entre esses dois. É a mesma coisa que eu falasse assim, ó. A diferença entre 4 e menos 2. Eu escreveria assim, 4 menos 2. Então, quem que é o quadrado de um número real positivo? Eu não sei que número é esse. Posso falar, Sora? Pode? X ao quadrado? X ao quadrado. É o quadrado de um número que eu não sei qual é. A diferença dele e o quadrúplo desse número. Quem é o quadrúplo desse número? 4x. Se eu disse que o meu número é x, o quadrado dele é x ao quadrado e o quadrúplo dele é 4x. Então, a diferença entre eles é 165. Eu não me deparei aqui com uma equação do segundo grau? Como é que eu faço virar uma equação? Porque aqui não está a equação ainda. Eu vou passar esse 65 para o lado esquerdo da equação. E eu vou ficar com x ao quadrado menos 4x menos 65. Lembrando que sempre que eu mudo o lado da igualdade, eu mudo o sinal também. Então, ele passa, aqui ele tá mais, ele passa para lá como menos 65. E agora, igual a zero. E aí, eu resolvo. Que número é esse? Vai achar quantos números aqui? 2, porque é uma equação do segundo grau. Certo? Mas daí a gente tem que ler o que que fala o enunciado. Um número real positivo. Ele está afirmando que o número real é positivo, então eu só vou considerar a minha raiz positiva. Quem fez esse? Conseguiu achar as raízes da equação? Isadora, você conseguiu achar? Consegui, Sora. Quanto que deu? 15 e x igual a 11. Menos 11, né? Porque menos 2... x menos 2 é menos 13. E x menos 2 é 13. Vamos fazer. Todos entenderam como que eu cheguei nessa equação aqui? Sim? Nicole, você entendeu? Entendi, Pro. Tá. Então, agora a gente lá no quadrinho branco vai resolver ela, tá? Vamos lá. Então, Senhor da Glória. Vamos lá. Então, eu tenho lá x ao quadrado é menos 4x menos 169 é igual a zero. Isso. É 65. É 165? Obrigada. Ia dar tudo errado. 165. Ok, igual a zero. Daí eu vou lá mascarar.
X é igual a menos B. Quem que é o B, Isabela? Cadê a Isabela? 4. Menos 4. Menos 4. Então, vai ficar menos 4, que depois vai ficar mais 4. Mais ou menos o quê? Raiz quadrada de B ao quadrado. Quem que é o B, Nicole? É o 4x. Então, menos 4, tá? É o que acompanha o x. Então, eu vou botar menos 4 ao quadrado. Menos 4 da fórmula, que multiplica A, que é 1, e que multiplica C, que é menos 165. Cuidado com os sinais, senão dá tudo zoado. Dividido por 2A. Quem que é o A? É 1, que é o termo que acompanha o x ao quadrado. 2A é 2 vezes 1. E daí eu resolvo. Deixa eu só dar uma melhorada nessa minha raiz aqui, que ficou uma catástrofe. Aí. E aqui fecho parênteses. Vamos lá. Então, quem que vai ser a minha fórmula aqui? O oposto de menos 4 é mais 4. Mudei o sinal aqui. Mais ou menos. Menos 4 ao quadrado, 16. Porque todo sinal negativo elevado a um expoente par fica positivo. Agora, 4 vezes 165, quanto que dá? Sei lá. A gente já fez isso. 660, é isso, Carol? Nem me lembro mais. Tá certo isso? Acho que tá. Não, mas tem que dar 169. O que eu tô fazendo errado aqui, Isa? É porque é negativo, né? Hã? O meu também tá dando 160. 16 mais 4 vezes 165. 4 vezes 165 dá 660. 660 mais 16 vai dar 676, cuja raiz é 26, é isso? Vamos ver. Então, se eu abrir aqui, ó, Anitta, eu vou abrir. Primeiro eu vou fazer 4 mais a raiz de 676 sobre 2. E depois eu vou fazer 4 menos 676, né? 4 menos a raiz de 676 sobre 2. A raiz de 676 é 26. Então, o que eu tenho que fazer? 4 mais 26 sobre 2, que vai dar 15, né? 4 mais 26 é 30, por 2 é 15. E a outra vai ser o quê? 4 menos 26 sobre 2. 4 menos 26. Eu tenho R$4 na minha carteira e gastei 26. Eu ainda vou ficar devendo 22. É menos 22 sobre 2, que dá menos 11. Mas olha lá no problema. Qual que é o número real lá, então? Se ele está dizendo que o número real é positivo, essa aqui já não vai ser. Ai, deixa eu arrumar esse 11 aqui, que ficou a cara da... Ah, toma conta. Eu faço de novo. Eu faço de novo. Então, eu vou ter lá. Ops. X é igual a 4 mais ou menos a raiz quadrada de 676. Até aqui vocês tinham pegado, meninas? Ou não? Senão eu volto. Isso é. Tá. Sobre 2A. Então, eu vou ter 4 mais
26 sobre 2. E aqui vai dar 30 sobre 2, que é 15. E depois a outra raiz vai ser menos. Tá entendendo, Anitta? Eu faço primeiro com mais a conta, depois eu faço com menos. Aham, senhora, eu tô entendendo. 4 agora menos 26. Só que nesse caso é uma equação do segundo grau e por isso a gente acha duas raízes. Só que, olha, é um problema. E no problema diz assim, ó, que o número, ele é um número real positivo. Então, pode ser o menos 11, pessoal? Não, porque menos 11 é negativo. Então, qual que é a resposta desse problema? O número real positivo é 15, porque esse aqui não é positivo, não pode ser. Tá? Entendeu, Nicole? Sim, Pro. Tá, se vocês não vão entendendo, vocês vão falando Tá. para entender. Sofia, você entendeu? Sofia está? Eu tô, Sora. Você entendeu esse problema? Aham. Tá. Gabi, você que não estava na outra aula, você entendeu como que a gente faz as equações de Bhaskara? Entendi, Sora. Tá bom. Agora a gente vai fazer mais um problema, que é o número 3. Alguém pode ler ali para mim não ter que sair daqui? Eu posso ler, senhora. Tá, por favor. Paulo tem um espaço de lazer em um terreno retangular da área de 135 metros quadrados. Para a privacidade de sua família, ele construiu uma cerca em torno do terreno. Considere as medidas indicadas na figura em metros e determine o comprimento de cerca que contorna todo o terreno de Paulo. Então, pessoal, quando chegar esses problemas na prova e falar em cerca, vocês já imaginam o perímetro. Por quê? Porque é a quantidade de voltas que vocês vão, às vezes eles querem fazer 2 voltas de cerca, 1 volta de cerca. Nesse caso aqui, eu acho que é uma só, né? Ele construiu uma cerca. Então, é 1 volta só. Às vezes diz 2 voltas, é 2 vezes o perímetro. 3 voltas, é 3 vezes o perímetro. Tá? Então, vamos lá. Ele tinha um terreno retangular. Então, eu já sei que a área do meu retângulo é qual? Maria Eduarda, qual que é a área de um retângulo? Não Sei sabe? não, Sora. Não sabe? Não. Não é a base das alturas? Isso mesmo. Olha, Ah, tá. então, aqui a minha altura é A, aquela figurinha ali que ele deu, e a minha base é A mais 6. Não é? E ele Sim. disse que a área, ele já me deu o valor da área no problema. Eu adoro esses problemas, gente. Essa área aqui é 135 metros quadrados. Sempre quando fala medida ao quadrado é área, medida ao cubo é volume, tá? Porque eu multiplico 2 vezes é área, 3 vezes é o volume. Então, vamos lá. Se a área é base vezes altura e a área é 135, eu posso dizer o quê? Que a minha área é igual à base. Eu vou fazer o vezes um pontinho para não confundir com o x, né? Que é uma incógnita também. Então, eu vou fazer base vezes altura. Essa é a fórmula da área de um retângulo. Então, ele já está me dizendo que é 135 a área, ele me deu o valor. E ele me disse também que a base é A mais B e a altura é A. Então, eu vou ter A mais B vezes A. E aí, eu caio numa equação do segundo grau. A mais 6. É A mais 6? Ai, A obrigada. mais 6.
Ainda bem, né? Porque senão nós ia ter duas incógnitas. Muito obrigada. E agora eu caio numa equação do segundo grau. Eu vou fazer assim, eu só vou trocar ela de lugar, porque fica mais fácil para multiplicar. É a propriedade comutativa da multiplicação. 4 vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes 4. Então, A vezes A mais 6 é a mesma coisa que A mais 6 vezes A. E aí, o que eu tenho que fazer aqui? Distributiva. Vou lá nas minhas flechinhas. A vezes A ao quadrado. A vezes 6, 6A, igual a 135. A vezes A é A ao quadrado, mais 6A. Opa, o que deu aqui? A, eita, por que não quer funcionar? A mais 6A, A ao quadrado mais 6A. Eu vou passar o 135 para esse lado, daí eu já fico com uma equação igual a zero. Certo? E vou botar meu quadrado aqui para não me esquecer. Isso aqui não é uma equação do segundo grau? E aí eu acho. Daí eu vou achar duas raízes. Quais são as raízes dessa equação? Quem já calculou? Vai dar 9 e menos 15? Isso, 9 menos 15. Muito bem. Por quê? Aqui, quem que é o meu A? Ou seja, o termo que está multiplicando o elemento ao quadrado é 1. A é 1. O B é 6. E o C é menos 135. E aí, báscara neles. Tá? Daí eu vou fazer x é igual a menos 6, que é o menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, 36. Menos 4, que multiplica o a, que é 1, e que multiplica o c, que é menos 135, ó, o sinal. Vai dar raiz de quanto aqui dentro? 2A é 2 vezes 1. 2 vezes 1. Ok? Professora, Oi. ali naquele meio do 6 ao quadrado e do 4 não é menos? É menos, pois é, mas é que ficou tão feio que nem aparece meu menos, porque esse meu 1 aqui ficou feio. Tá ali meu menos, ó. Menos 135. Não, senhora, eu sei, mas aqui, ó, 6 Ah, ao quadrado é sim, menos. obrigada. E agora? 4 vezes 1, 4. Vezes 135, 540. 540 mais 36. Vai dar os 576, cuja raiz quadrada é 24. Então, eu vou ter 6 menos, mais ou menos, 24 sobre 2. Vamos lá, 6 mais 24, menos 6 mais 24, dá 18 sobre 2, 9. Menos 6 menos 24 é menos 30. Por 2, menos 15. Na verdade, não é o x, né? É o a que a gente está calculando aqui. Vamos botar a para ficar certinho. E aí? Quanto de cerco o homem vai gastar, então? Qual que é o a que eu vou utilizar, Tiago? E agora? Como é que a gente vai calcular quanto de cerca o homem vai gastar lá? Tem que fazer a prova real, senhora? Não nesse caso, mas você vai ter que colocar a minha área base, meu perímetro,
é o que eu vou gastar de cerca, né? O que ele vai gastar de cerca? Ele vai ter que pôr aqui, ó. Deixa eu pegar uma canetinha mais grossa. Vai ter que fazer a prova real da área do retângulo. Ó, você vai ter que botar cerca em tudo isso aqui, gente. É isso que o homem quer fazer lá. E aí? Rafa, como é que a gente vai saber a cerca que o homem vai botar? 9 cerca ele vai vezes menos gastar? 15. Tem que fazer o perímetro e substituir o valor de A pelo valor 9, não é? Sim, mas e agora? Que A que eu vou usar? O 9 ou o menos 15? O 9? O 9, porque menos 15 não é medida. Número negativo a gente não usa. Então, eu só posso usar o 9. Então, eu tenho aqui que é 9. Aqui é 9 mais 6. Porque o A é 9, a gente não está dizendo que o A é 9. 9 mais 6 é 15. Ainda bem, porque 15 vezes 9 é o 135 lá da área. Só que assim, ó, eu tenho essa parte aqui também. Então, eu tenho mais 15 aqui, na parte de cima, e mais 9 aqui. É cerca, é volta, é perímetro. Então, o que eu tenho que somar para saber quanto que eu gastei de cerca? 9 mais 9, 15 mais 15. E daí eu vou saber quanto que ele vai gastar de cerca. 15 mais 15 é 30, mais 18, 48 é o que ele vai gastar de cerca. 48 metros. Certo? Dúvidas sobre esse exercício? Vai cair na prova. Não exatamente igual, mas parecido. O que tem que ficar? Que quando vem esses negócios de terreno, é área, ele já vai dar área. Então, eu vou cair numa equação do segundo grau, porque eu vou fazer a área do retângulo. É base vezes altura. A vezes A mais B. Igual ao valor que ele me deu. Outra coisa, medidas de área, de qualquer coisa de medida, ela nunca vai ser negativa. Então, eu já vou descartar a raiz negativa. E vou considerar a positiva, certo? E quando pede esses negócios de calcular a quantidade de cerca, de grade, do que for fazer em volta, é porque é perímetro, tá? Daí eu vou somar. Ok? Podemos continuar? Sim. Certo. A número 5, na página 31, era preciso fazer as equações para saber se são raízes reais e diferentes, raízes reais iguais e nenhuma raiz real. A gente já viu que para ter duas raízes reais e iguais, o discriminante é zero, ou seja, o que vai dentro da raiz é zero. Quando o que for dentro da raiz é zero, eu vou ter duas raízes reais e iguais. Ou seja, elas são idênticas. Então, eu vou perguntar. Essa primeira, x ao quadrado menos 2x menos 8. Carol, quais são as raízes dessa equação? Menos 2 e 4. Menos 2 e 4, ok. E daí eu pergunto. Menos 2 e 4, elas são iguais? Não. Não, eu falei no mudo. E outro é? Então, resolvendo Bhaskara disso aqui, menos 2 e 4. Certo? Então, ela se classifica como aqui? A, B ou C? A. Muito bem. Porque elas são distintas, elas são diferentes.
Então, eu vou colocar um Azinho aqui. Tá? Letra B. Gabi, você calculou quais são as raízes dessa equação? Eu não fiz, Sora, mas eu posso tentar fazer com você. Não, é só para saber se já tinha calculado. Lívia, você calculou? Lívia? Oi, Sora. Você calculou aqui as raízes dessas equações? Não. Não? Ok. Isadora. Isadora, x ao quadrado menos 6x mais 9. Mas alguém fez essa lá. Quem que foi? Eu fiz, Sora. Alguém tinha feito essa, gente. Eu fiz. Quanto que deu? Só se tá certo, deu 3. 6 e 6? Não, 3. 3. 3 e 3. Ô, Sora, só uma pergunta. Esse exercício era de dever? Era Tá bom. igual a 3, x igual a 3. Quando a gente tem raízes iguais, a gente classifica como B aqui, no exercício. Então, aqui é B. Tá? E aqui, quanto que deu, Rafa, essas raízes? 5x ao quadrado menos Eu 4x. não consegui fazer essa, Sora. Vamos fazer juntas, então. Aqui, olha lá, essa aqui, ó. Eu vou fazer aqui em cima essa. Aqui, para achar esses valores, Bhaskara, tá, pessoal? E quando a gente tem uma equação incompleta, quem lembra o que que tem que fazer? X ao quadrado mais 64, ou seja, aqui o B é 0. O meu B, aquele termo que multiplica o x, é 0. O que que eu vou fazer? Eu vou passar o 64 para o outro lado, que raiz de 64 é 8, não é? E vou extrair a raiz dos dois lados. Daí eu vou achar o valor de x. Olha lá, raiz quadrada de x ao quadrado é x. E raiz quadrada de menos 64? Quanto que é? Não tem raiz quadrada de número negativo. Não tem raiz quadrada de número negativo. Por isso que aqui é C, nenhuma raiz real. Agora, pessoal, se fosse x ao quadrado menos 64 igual a 0, quais seriam as minhas raízes da equação? Ó, eu ia passar para o outro lado, mais 64, e daí eu vou extrair as raízes dos dois lados. Quando eu extrair a raiz de x ao quadrado, o quadrado corta com a raiz, fica x. E aqui vai ficar o quê? Mais ou menos raiz de 64. Então, quais são as minhas raízes? 8 e menos 8. Só que nesse caso aqui, não dá, porque quando a gente passa o 64 para o outro lado, ele fica negativo. E não existe raiz de número negativo. Portanto, C, nenhuma raiz real. E aqui, x ao quadrado igual a 0. Quais são as raízes da equação aqui, Nicole? X ao quadrado igual a 0. 0. 0 e 0. Essas são as raízes. Porque sempre que eu tiver o meu B 0, pessoal, eu vou fazer assim, ó. X ao quadrado, eu vou ter... É um igual a Flori, né? Igual a 0. Então, eu vou extrair a raiz dos dois lados. Raiz de 0 é 0, então eu vou ter mais ou menos sempre, tá? Uma positiva e uma negativa, porque equação de segundo grau sempre tem que ter duas raízes. Então, nesse caso, é A, B ou C. Duas raízes iguais, as duas saíram 0, então é B. Tá? Ok. Sofia, quais são as raízes dessa equação aqui? Menos 2x ao quadrado, menos 2x mais 40.
Cadê a Sofia, gente? Oi, Sora. Quais são as raízes dessa equação? Você já mascarou aqui, não? Ainda não. Alguém Ai, mascarou? Sora, minha voz. Nem precisava mascarar, né? É só achar o valor do discriminante. O valor do discriminante, eu sei lá se são iguais, se são diferentes, se dá zero é iguais, se dá maior que zero é diferente, se dá menor que zero não existe. Isadora, quais são as raízes dessa equação? Menos 2x ao quadrado menos 2x mais 40 igual a zero. Eu fiz na VA, né, senhora? Hã? Vou achar a folha. Você calculou ou não? Tô procurando a folha que foi assim na VA. Fiz sim. Só um minuto, que foi aqui, eu fiz na VA aquele dia. É, então. Eu acho que é menos 10 e menos 8. Aonde eu fiz? Eu já te falo. Tá bom. Quem que tinha pego essa aqui? 3x ao quadrado menos 6x menos 72. Alguém? Eu peguei, Sura. Quanto que deu as raízes aqui? Peraí que eu vou achar a folha que eu anotei. Tá. Um momento. A gente já vê se são iguais. É tudo Bhaskara, tá, pessoal? Eu vou colocar as raízes. E daí a gente já... Achei, Sora. É x igual a menos 5 e x igual a 4. Menos 5 e 4? Uhum. Ok. Então, são diferentes. Então, a letra A. Então, aqui também é a letra A. Sura, eu achei o meu. Quanto que deu? 6 e menos 4. 6 e menos 4. Então, também é diferente, né? A letra A aqui também. Estão entendendo o que é A, B e C? A B é quando elas dão iguais os valores. O A é quando dá diferente, o C é quando não dá nenhuma. Que nem aqui, ó. 6x ao quadrado menos 8 igual a 0. Quais são as raízes dessa equação? Vamos fazer. Aqui em cima. 6x ao quadrado menos 8 igual a 0. A gente já vai fazer essa aqui do 1/5, tá? Que eu prometi. 6x ao quadrado menos 8 igual a 0. O que que vai fazer aqui? Isolo x ao quadrado. Então, eu vou ter 6x ao quadrado é igual a 8. X ao quadrado é o quê? 8 mais ou menos 8 sobre 6. Tá? E daí, eu vou extrair a raiz. X vai ser igual ao quê? Mais ou menos raiz quadrada de 8/6. Aqui, dá para dividir, né? Deixar ela irredutível aqui, 4/3. E daí eu faço aqui, ó, 4/3. Daí vai dar raiz de 4 é 2 sobre raiz de 3. Mais 2 sobre raiz de 3. E menos 2 sobre raiz de 3. Daí lembra que o raiz nunca pode ficar no denominador? Eu tenho que fazer vezes raiz de 3. Não deu aqui. Deixa eu ver para onde que eu vou. Eu vou para o meu quadrinho branco. Espera aí, pessoal, que ficou muito ruim isso aqui. Vocês não vão se achar. Vamos lá. De novo, eu tenho lá 6x ao quadrado menos 8 igual a 0. Como é que resolve esse trem aqui? É uma equação incompleta, onde o b é 0. Então, eu vou fazer 6x ao quadrado
é igual a 8. Eu vou passar o 8 para o outro lado, porque a minha intenção é isolar o x ao quadrado. Agora, o 6 que está multiplicando, passa dividindo. 8 sobre 6. Essa aqui, se eu dividir por 2 no numerador e no denominador, eu fico com 4/3. E daí? Como é que eu vou achar as raízes dessa equação? Eu sei que x ao quadrado é igual a mais ou menos raiz de 4/3. Daí eu extraio a raiz do lado. Se eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Daí, quem que vai ser o meu x? X vai ser igual a mais raiz de 4/3. E o que é raiz de 4/3? É a mesma coisa, olhem para cá, que é raiz de 4 sobre raiz de 3. Quem que é raiz de 4? É 2. 2 sobre raiz de 3 é uma das raízes, mas lembra que a raiz nunca pode ficar no denominador? Então, a gente multiplica em cima e embaixo para sair a raiz do denominador. Porque raiz de 3 ao quadrado é 3. E vai ficar mais 2 raiz de 3 sobre 3. Lembram disso? Lá do primeiro bimestre? E a outra vai ficar tudo menos. Menos 2, porque são duas raízes sempre. E aí, são iguais ou diferentes? Para classificar lá em A, B e C? São diferentes, né? Tem sinais diferentes, já são diferentes. Então, aquela equação lá, 6x ao quadrado menos 8 igual a 0, ela vai se classificar como letra A. Tá bom? E a outra ali? 10x ao quadrado mais 10 igual a menos 10. Vai dar alguma raiz real? Vocês estão entendendo o que a gente está fazendo? A gente descobre as duas raízes de uma equação do segundo grau e vê se elas são iguais, diferentes ou não reais, né? Nenhuma raiz real. Vamos fazer a outra. Espera aí. Deixa eu apagar esse trem aqui. Gente, cadê o negócio? Espera aí. Deixa eu tentar abrir de novo, ver se ele aparece. Ah, apareceu. Ok. Então, vamos para a próxima. 10x ao quadrado mais 10 igual a menos 10. O que vai acontecer aqui? 10x ao quadrado, passo mais 10 para o outro lado, como menos 10. Então, vai ficar já o menos 10 que já estava lá, e esse mais 10 vai passar para o outro lado como menos 10. Então, o que eu vou ter aqui? 10x ao quadrado igual a menos 20. X ao quadrado vai ser quem? Menos 20 dividido por 10. Quanto que dá isso? Vou fazer aqui em cima. X ao quadrado vai dar menos 2. E agora, para mim resolver essa equação, eu extraio a raiz dos dois lados. E daí, o que eu caio? Uma raiz quadrada de um número negativo. Então, letra C para essa equação. Não existe uma raiz real, porque não existe raiz de número negativo. Certo? Ok. A letra, aquela 2x ao quadrado mais 8x mais 8. Rafa, quais são as raízes dessa equação? 2x... Eu não terminei ela, mas posso terminar agora. Tá, vamos fazer juntas então aqui.
2x ao quadrado mais 8x. Aqui é Bhaskara, né? Eu vou ensinar um jeito mais rápido aqui só para fazer esse exercício, tá? Ó, eu tenho que saber qual que é o meu discriminante, ou seja, quanto que é aquele delta? B ao quadrado menos 4ac. Vamos fazer. Porque se ele for igual a zero, as raízes são iguais. Se eles for maior que zero, as raízes são diferentes. E se for menor que zero, não existe. Então, quem que é o B? É 8. 8 ao quadrado é 64. Menos 4 vezes A, que é 2, e vezes C, que é 8. Então, 64 menos 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 8, 64. O meu discriminante deu 0. E aí? Se o meu discriminante dá 0, é porque as raízes são iguais. Então, ali nessa equação vai a letra B, tá? E a última, para depois a gente resolver a da fração, 4x ao quadrado menos 2.500 é igual a 0. Posso apagar essa aqui? 4x ao quadrado menos 2.500 é igual a 0. Como que resolve isso aqui? Equação onde o B é 0. 4x ao quadrado é igual a mais 2.500. Passei para o outro lado da equação. E o 4 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, eu vou ter x ao quadrado, 2.500 sobre 4. Então, x é igual a mais ou menos o quê? Raiz quadrada 2.500 dividido por 4, 625. Qual que é a raiz quadrada de 625? 25. 25. Então, as minhas raízes são mais 25 e menos 25. São diferentes, tá? Menos 25. Então, se as raízes são diferentes, é letra A para essa equação. Certo? Ok. E agora vamos fazer aquela lá da fração. Por fim. Vamos achar o discriminante dela. Eu vou fazer toda ela para vocês verem como é que a gente faz uma Bhaskara com equação, com fração. A equação é a seguinte: 5x ao quadrado menos 4x mais 1/5. Ok? Então, vamos lá. Menos b. Menos 4. Mais ou menos. Raiz quadrada de b ao quadrado. É o menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes a, que é 5, e vezes c, que é 1/5. Aqui eu já simplifico, ó, Rafa. E fico com 4 vezes 1, tá? Sempre vai cair uns negócios meio para simplificar, sabe? Sobre 2A, 2 vezes 5, porque o A é 5. Então, como é que ficou isso aqui? O oposto de menos 4 é 4. Mais ou menos.
16. O quê? Menos 4 vezes 1. Dá menos 4. Sobre 10. Tá? E aí eu vou ter 4 mais... É menos 4 vezes 5, vezes 1/5, tá certinho. 4 mais raiz de 12 sobre 10. E 4 menos raiz de 12 sobre 10. Ou eu extraio a raiz, ou eu deixo assim. As duas formas estão certas, tá? Porque não vai dar um número exato, raiz de 12. Certo? E aí, são raízes diferentes, né? Então, se são raízes diferentes, é a letra A. Certo? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês antes de eu acabar essa aula. Vocês estão com alguma dificuldade para apresentar o trabalho na quarta-feira? Alguma dúvida? Lembrando que a apresentação é oral, em grupo, e não precisa me mandar. Só se tiver alguma dificuldade para compartilhar, eu compartilho na hora. Né? Minha pergunta é: vocês têm alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Não conseguiram fazer, querem deixar para a semana que vem, falem, e agora o calem-se para sempre. O nosso trabalho já está pronto. Tá. O nosso só falta uma parte, mas a minha parte do grupo, assim, eu achei de boa. Na verdade, o tema que a gente pegou é bem de boa, eu achei. Tá, é mais tranquilinho, eu deixei essa parte, porque funções, na verdade, a gente já teve uma noção e agora a gente vai mais aprofundar nas funções quadráticas, sabe? Mas aí é mais complicadinho, assim, para trabalhar sozinho, sabe? Daí eu pensei em só dar um assunto mais tranquilo, mas se tiver dúvida, a gente faz um plantão extra, qualquer coisa. Só deixa eu ver aqui, a Anitta tá aqui, a Carol, Aqui, sério. a Gabi, cadê a Gabi? Tá ali, a Isa, Isadora, Lívia, Luiz Felipe, Maria Clara, tá ali, linda de sempre. Maria Eduarda, ela está aqui, não? Não? Estou, Sora, estou. Tá bom. Que eu não estava te vendo. Agora eu já te achei no cantinho de cima. Nicole. Tá ali. Tô aqui, Pro. Rafa, Sofia e Thiago. É isso, pessoal. Até quarta, então. Se tiverem qualquer dúvida, me mandem no WhatsApp, tá bom? Beijos e até quarta. Beijo. Tchau, Sora. Tchau.